Paz do Senhor Jesus, amados, amadas, né? E eu espero que vocês tenham sentido muitas saudades minhas, amém? Mas estou retornando hoje com mais um áudio de respostas para suas perguntas. E este final de semana foi grande graça, maravilhosamente do Senhor sobre nossas vidas, né? Onde o Senhor teve restituído famílias através da sua grande glória, né? Em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos estar falando um pouquinho mais sobre a celebração da última ceia de Jesus Cristo, né? Aonde estávamos ali dizendo da última ceia que Jesus Cristo tomou, né? Em nome de Jesus Cristo. A preparação. Ao responder ali a pergunta dos discípulos sobre onde se daria o preparativo da Páscoa, Jesus ele encaminha-os, né, a um homem com um cântaro de água. Lucas capítulo 22, verso 10. Lucas ali deixa claro que Cristo, como Filho de Deus e capacitado pelo Espírito Santo, também possuía conhecimento prévio dos fatos, né? O exemplo disso é o expositor bíblico, né, que também diz ali, um estudioso maravilhoso, que muitas das vezes tem observado, Antônio Leas, né? Ele observa que o homem com um cântaro de água seria facilmente notado, né? Pois esse era um trabalho de mulher, não de homens. Os hospedeiros costumavam oferecer suas casas durante a festa, em troca das peles de animais e utensílios usados para a refeição. O preparo da Páscoa incluiria a busca de fermento na casa e o preparo dos vários elementos da refeição, né? A celebração e substituição. Jesus ele possuía consciência de que sua morte na cruz se aproximava, né? E que ele era o Cordeiro de Deus, do qual o Cordeiro da Páscoa era apenas um tipo. João capítulo 1, verso 29. Com certeza, milhares de cordeiros foram sacrificados em Jerusalém nessa data, mas somente Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29, né? Se a Páscoa judaica marcou a libertação do sofrimento do cativeiro egípcio, agora imagina Jesus, através de seu sofrimento, libertando ali a humanidade da escravidão do pecado. Pedro e João fazem os preparativos exigidos sobre a última Páscoa, né? Lucas capítulo 22, do verso 7 ao 20. E é durante a celebração da última Páscoa que Jesus instituiu a ceia do Senhor, né? Lucas capítulo 22, verso 19 ao 20, né? O contexto da nova aliança, a ceia do Senhor substituiu a Páscoa judaica. 1 Coríntios capítulo 11, verso 20 e 23, né? Os elementos da última ceia. Os elementos da última ceia, o vinho. O terceiro evangelho, ele faz referência ao uso do cálice por duas vezes. A primeira delas, antes de mencionar o pão. Lucas capítulo 22, verso 17 ao 20. Mas essa reversão da ordem dos elementos não modifica em nada o significado da ceia. Nesse particular, a liturgia cristã segue o modelo dos outros evangelistas e de Paulo, onde o uso do vinho é precedido pelo pão, né? Marcos capítulo 14, verso 22 ao 26, e também Mateus capítulo 26, verso 26 ao 30, e também lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 25. Tomando o cálice, Jesus ali falou: "Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós." Lucas capítulo 22, verso 20. O sentido deste texto é que o vinho é um símbolo da nova aliança, né, do Senhor conosco, né, que foi selada com o sangue de Jesus. O Cordeiro de Deus, Êxodo capítulo 12, verso 6 ao 7. E capítulo 12, verso 13. Êxodo, capítulo 24, verso 8. E Zacarias, capítulo 9, verso 11. Isaías, capítulo 53, de verso 12. O pão. Após tomar o pão, dar graças e partir, Jesus disse: "Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim." Lucas, capítulo 22, verso 19. Jesus ali usou a expressão: "Isto é o meu corpo." Com sentido ali metafórico, né? Da mesma forma que ele diz: "Eu sou a porta." João capítulo 10, verso 9. O pão era um símbolo do corpo de Jesus, da mesma forma que o vinho era do seu sangue. A palavra oferecido traduz o verbo grego didomi, que também possui o sentido de entregar.
Esse mesmo verbo é usado nos textos de Isaías, capítulo 53, verso 6, 10, 12, onde há uma clara referência a um sacrifício, né? Êxodo capítulo 30, verso 14 e Levítico, né, de capítulo 22, verso 14. O corpo de Jesus seria oferecido vicariamente em favor dos pecadores, incluindo eu e você, né? Participar da ceia do Senhor, meu amado, é um privilégio do Senhor, do qual todo cristão deve se alegrar. Todo cristão deve estar, né, meramente alegre na presença do Senhor. Não se trata de um ritual vazio, mas claramente e glorificadamente de uma celebração carregada de significado, porque aponta para o sacrifício do Calvário, aonde o Senhor Jesus pagou-se, né, pelos seus pecados com o sangue dele. A ceia celebrada a vitória de Cristo, o Cordeiro de Deus, sobre o pecado e suas consequências. Ao participarmos da ceia, devemos manter uma atitude de eterna gratidão ao Senhor por nos haver dado vida quando nós encontrávamos mortos em nossos delitos. Assim como os antigos judeus não deveriam celebrá-la com fermento em seus lares, da mesma forma nós não devemos comemorar a ceia com o fermento velho do pecado, né? Celebrarmos a ceia com os asmos da sinceridade e comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, lembrando e sendo gratificado, sendo grato por tudo que o Senhor tem nos feito, né? E cada dia mais observando o nosso interior para que possamos estar se aperfeiçoando as palavras e ao exemplo do nosso Santo Senhor Jesus Cristo, amém? E fica nesta palavra para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e amanhã retornaremos com mais um áudio de respostas para suas perguntas sobre o livro de Evangelho Lucas, amém?